Falar de carros velozes e emoções fortes remete à Fórmula 1. Por décadas, ela é referência em esporte automobilístico. Os pilotos, determinados, levam seus veículos ao limite máximo. Nessa categoria, milésimos de segundos fazem a diferença. Um erro pode ser desastroso, como mostrou a ultrapassagem de Verstappen sobre Hamilton. A Fórmula 1 é palco de disputas memoráveis e conquistou corações pelo mundo. Atualmente, seu engajamento é notável. O público aumenta, as redes sociais explodem, e até a Netflix a abordou em série. Contudo, tempos atrás, a paixão esfriou, os jovens desinteressaram-se e os lucros caíram. Como esquecer de ícones como Ayrton Senna e Michael Schumacher? Como um esporte tão marcante chegou quase à falência? A resposta: a atitude de um homem. Você conhecerá essa história neste vídeo. A Fórmula 1 é mais que simples automobilismo. É o pináculo mundial das corridas, e sua reputação é incontestável. Vê-la é como assistir à realeza dos esportes motorizados em ação. Por décadas, tem sido o coração pulsante dos aficionados por velocidade e técnica. Sob a alçada da Federação Internacional de Automobilismo, conhecida como FIA, cada temporada tem etapas distintas, os Grand Prix ou GP. Cada equipe, para entrar nesse circo de velocidade, precisa seguir uma fórmula de design e construção, uma série de regras rigorosas estabelecidas pela FIA. Os carros da Fórmula 1 de hoje são maravilhas da engenharia. Integram tecnologias de ponta, desde materiais super leves até avançados sistemas eletrônicos que são vitais para a performance e segurança dos pilotos. Mas a competição não nasceu assim, sofisticada e avançada. Desde que os automóveis surgiram, as corridas tornaram-se inevitáveis. Afinal, o que poderia ser mais emocionante do que testar as capacidades dessas novas máquinas? Por volta de 1900, corridas rudimentares já aconteciam. No entanto, foi em 1901 que o termo Grand Prix foi usado pela primeira vez, em Le Mans, França. Logo em 1904, os clubes automobilísticos da época viram a necessidade de uma organização central e fundaram a Associação Internacional de Automóveis Clubes Reconhecidos, a precursora da FIA. A nomenclatura pode parecer estranha agora, mas representava o início de uma era. A FIA, ao perceber a complexidade crescente das corridas, delegou sua organização à CSI. Em 78, sob a liderança de Jean-Marie Balestre, a CCI foi renomeada para FISA. Balestre, um personagem notável, foi tanto adorado quanto criticado, especialmente por algumas de suas decisões controversas. Com o passar dos anos, a estrutura organizacional do esporte mudou. A FISA, eventualmente, foi absorvida pela FIA em 93. Os primeiros anos da Fórmula 1 após a Segunda Guerra Mundial viram a dominância de fabricantes estabelecidos como Ferrari e Mercedes-Benz. Era uma época de reconstrução, inovação e esperança. Nos anos seguintes, a Fórmula 1 continuou a evoluir. Mudanças regulatórias, novos circuitos e a introdução do campeonato de construtores. Naquele tempo, Fangio tornou-se uma lenda, conquistando 5 campeonatos nos anos 50. Ele é lembrado como um dos grandes titãs da pista. Ao longo das décadas, a Fórmula 1 manteve-se na vanguarda da inovação técnica e desportiva. Do aprimoramento das medidas de segurança a AOS designs aerodinâmicos, o esporte nunca parou de evoluir. Cada temporada trouxe seus próprios desafios, histórias e lendas. Diversos fãs têm momentos especiais gravados em sua memória. No Brasil, períodos como os de Fittipaldi, Senna e Piquet são reverenciados. A F1 não é apenas um esporte, ela tece a tapeçaria de inúmeras memórias afetivas. Entretanto, a Fórmula 1 é mais que emoção e nostalgia. Representa a vanguarda tecnológica no mundo automobilístico. A intensa competição impulsiona as equipes a se superarem constantemente. Velocidades que ultrapassam os 300 km por hora requerem precisão impecável, e é nesse palco de pressão que surgem inovações revolucionárias. Muitos avanços que começaram na F1 eventualmente encontraram caminho nos carros do dia a dia. A Mercedes, por exemplo, integrou sua experiência com motores turbo-híbridos na F1 em veículos de produção. A Ferrari foi pioneira com o câmbio borboleta nos anos 80, algo agora comum em carros de luxo. Com toda essa combinação de esporte, negócios e tecnologia, há figuras que se destacam, personagens que moldaram a F1. Alguns elevaram-na a novas alturas, outros quase a derrubaram. E é sobre uma dessas personalidades que nossa história se aprofundará. Em 2014, alguém poderia questionar: você acha que as redes sociais, como Twitter e Facebook,
Serão apenas modismos passageiros? Essa foi exatamente a linha de pensamento de Bernie Ecclestone, então CEO do Formula One Group. Este britânico, cuja influência se estendeu por grande parte da Fórmula 1, teve um início interessante nos anos 50. Originalmente, Ecclestone não era um homem de negócios no mundo das corridas. Ele tentou ser piloto, competindo na Fórmula 3. No entanto, uma sequência de acidentes mudou seu curso de ação. Nos anos 70, Ecclestone fez uma jogada estratégica e adquiriu a equipe Brabham. Foi nesta mesma equipe que Nelson Piquet, posteriormente, alcançaria a glória ao conquistar títulos mundiais. Mas Bernie não parou por aí. Em uma reunião de mentes semelhantes, fundou a FOCA juntamente com outros líderes de equipe. E nesse grupo, ascendeu rapidamente para se tornar seu diretor executivo. Em sua posição, Ecclestone entrou em várias negociações. Uma das mais significativas foi com a FISA. O resultado dessa negociação? O direito exclusivo de transmitir os GPs da Fórmula 1 na televisão. Este acordo o colocou em uma posição de domínio sobre a área comercial da Fórmula 1. Uma posição tão proeminente que sua influência parecia eclipsar até mesmo o presidente da FIA. Seu grupo empresarial evoluiu e, após algumas mudanças, passou a ser reconhecido como o Formula One Group. Assim, a era Ecclestone foi oficialmente inaugurada. Nas décadas de 80, 90 e até os anos 2000, a Fórmula 1 não conheceu limites em sua popularidade. Grandes nomes aceleravam nas pistas, desde Ayrton Senna e Nelson Piquet até Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Muitos acreditam que este auge do esporte se deveu em grande parte à habilidade inigualável de Ecclestone em gerir negócios e sua perspicácia em negociações. O britânico tinha uma reputação de negociador formidável. Um exemplo disso foi em 1997. O Reino Unido havia tomado a decisão de banir propagandas de tabaco em eventos esportivos. Bernie, percebendo a importância dos patrocinadores de tabaco para a Fórmula 1, conseguiu convencer o próprio primeiro-ministro a fazer uma exceção para o esporte. Além disso, Ecclestone era um rosto constante nos paddocks, interagindo com pilotos, equipes e sempre com algo a declarar para a imprensa. Mas nem tudo era perfeito. A Fórmula 1, como qualquer grande esporte, precisava se adaptar às mudanças. E as maiores mudanças vinham do mundo digital. As redes sociais estavam se tornando a nova fronteira. E Ecclestone, talvez por desdenhar ou não compreender completamente seu poder, hesitou. Ele não viu seu potencial em atrair uma nova geração de fãs. E enquanto a Fórmula 1 enfrentava seu próprio conjunto de desafios, como mudanças constantes nas regras e controvérsias como o Crashgate, Bernie parecia cada vez mais distante dos anseios da nova geração. A transição para os motores V6 foi particularmente mal recebida. Os fãs amavam o rugido ensurdecedor dos antigos motores V10 e V8 e sentiram profundamente a perda deste elemento. Comentários de personalidades como Luca di Montezemolo, da Ferrari, e Felipe Massa destacaram a necessidade da Fórmula 1 se reinventar. Montezemolo criticou o estado do esporte em 2014. E Massa apontou que a categoria não estava se conectando com o público em múltiplas plataformas. Os desafios eram claros. A Fórmula 1 precisava encontrar seu antigo brilho e atrair uma nova geração de fãs. E para que essa renovação acontecesse, era claro que a era Ecclestone precisava chegar ao fim. A Fórmula 1 vive um novo auge. Ao analisar o cenário esportivo recente, surgem dados surpreendentes. Contrariando as previsões pessimistas, a popularidade dessa categoria automobilística atingiu patamares impressionantes. A estimativa para 2022: cerca de 1 bilhão de fãs espalhados globalmente, o que foi muito maior. Além disso, a recepção pelas gerações mais novas tem sido extremamente positiva. Pesquisas indicam que entre 2020 e 2021, aproximadamente 80% dos novos entusiastas dessa modalidade tinham entre 16 e 35 anos. Isso revela um rejuvenescimento do perfil do público da F1. E, surpreendentemente, o engajamento também se expandiu consideravelmente nos Estados Unidos, um território tradicionalmente resistente. O cenário automobilístico norte-americano tem suas próprias estrelas. NASCAR e Fórmula Indy são duas competições emblemáticas. Essas corridas nacionais atraem uma vasta audiência, tornando o mercado americano, em geral, pouco receptivo a esportes de motor internacionais. Mas, contrariando essa lógica, a Fórmula 1 fez algo notável. Cerca de 1 bilhão de fãs espalhados globalmente. Em 2021, no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, 140 mil pessoas se reuniram. O motivo?
presenciar a batalha entre pilotos renomados como Lewis Hamilton e Max Verstappen. Para contextualizar, esse número superou a audiência da Indy 500 de maio, um marco do automobilismo. A Covid-19, obviamente, pode ter afetado a comparação. Porém, o destaque da Fórmula 1 é indiscutível. Voltando no tempo, a competição enfrentou desafios. Houve uma época em que parecia estagnada, perdendo sua essência. A virada veio quando o jogo administrativo mudou. Em 2017, a era Bernie Ecclestone terminou. Em seu lugar, após a compra da F1 pela empresa americana Liberty Media por 4,4 bilhões de dólares, Chase Carey assumiu as rédeas. As mudanças foram radicais. Liberty Media trouxe frescor e uma visão contemporânea. Identificaram a F1 não apenas como esporte, mas como entretenimento. E começaram um intenso trabalho de reestruturação. Valorizando especialmente as redes sociais e o público jovem, distanciaram-se da gestão anterior, considerada ultrapassada por muitos. Essa transição catapultou a F1 para o universo digital. E-sports surgiram como uma estratégia promissora. O público jovem foi cativado por competições virtuais imersivas que replicam a emoção das corridas reais. Além disso, a marca sofreu um rebranding significativo, abraçando um design moderno e reforçando sua presença online. A estratégia digital não parou por aí. Plataformas como Instagram, Twitter, TikTok e YouTube foram integradas ao ecossistema da F1, com conteúdos exclusivos e colaborações inesperadas, como a interação entre Valentino Rossi, da MotoGP, e Lewis Hamilton. A Fórmula 1 alcançou uma visibilidade sem precedentes. Estatísticas mostram o impacto dessa transformação. Em 2020, o engajamento nas redes sociais da F1 cresceu 99%. Cada plataforma foi usada estrategicamente. No TikTok, conteúdo ágil e dinâmico. No YouTube, vídeos mais elaborados e com alta qualidade. Pilotos e equipes também intensificaram sua presença online. Um exemplo é Lando Norris, da McLaren, que se tornou um fenômeno no Twitch. A Liberty Media também abraçou inovações tecnológicas, aliando-se à Amazon Web Services. Com essa parceria, as corridas ganharam um novo patamar de detalhamento e análise de dados. A experiência do espectador foi enriquecida e o conteúdo audiovisual foi reestruturado. No entanto, o golpe de mestre veio com a série Fórmula 1 Drive to Survive. A Netflix abriu as portas dos bastidores da F1 para o público, humanizando pilotos e equipes. As tensões entre pilotos, as estratégias de corrida e os dramas pessoais nunca foram tão acessíveis. O fenômeno do Drive to Survive pode ser comparado ao efeito O Gambito da Rainha, série que popularizou o xadrez. Segundo a Netflix, Drive to Survive aumentou o interesse pela F1 em mais de 30% em alguns territórios, e a série continuou sendo renovada, com novas temporadas sendo lançadas anualmente. Porém, a atenção dispersa dos jovens permanece um desafio. Com smartphones e redes sociais, a capacidade de concentração tem diminuído. Uma corrida de F1, que pode durar até 2 horas, precisa manter o interesse dos espectadores. Para isso, a F1 investiu em gráficos atraentes, resumos rápidos e análises em tempo real. A Fórmula 1, que já foi vista como ultrapassada e em declínio, ressurgiu como uma das maiores forças do esporte mundial. Em uma era de transformação digital e mudanças de paradigmas, adaptou-se e mostrou que, com visão e inovação, é possível se reinventar e prosperar. Esse fenômeno ilustra a importância da evolução contínua e da capacidade de se adaptar às mudanças do mercado e do público. A Fórmula 1, certamente, ensina uma lição valiosa a todos os setores. Agora, se você já se perguntou por que a Lamborghini não está na Fórmula 1 e como eles criaram a própria competição, clique no vídeo que está passando na sua tela e descubra como isso foi possível. Mas, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias, inclusive, te vejo no próximo.